Uma das maiores dificuldades dos pregadores, principalmente daqueles que estão iniciando, é preparar a pregação. Neste vídeo eu quero te mostrar de uma forma muito fácil, passo a passo, como está montando uma pregação. Na verdade, eu vou te mostrar a forma que eu preparo uma pregação. E eu creio que se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair daqui sabendo como montar uma pregação e, consequentemente, como aplicá-la no momento que tiver uma oportunidade. Se este assunto te interessa, já deixa aí o teu like. Se é novo aqui no canal, se inscreva agora, acione o sininho para receber as próximas notificações. E para facilitar mais ainda para você, eu vou deixar na tela final deste vídeo duas playlists muito importantes. A primeira, dicas para pregadores iniciantes, e a segunda, como fazer sermão. São playlists que irão te ajudar na área da pregação. Para entrarmos neste vídeo e entender o melhor, eu quero lhe dizer que existem alguns tipos de pregação ou alguns tipos de sermão. E o primeiro tipo que eu quero citar aqui é o sermão textual. O sermão textual é aquele em que o pregador faz a apresentação da mensagem a partir de vários pontos extraídos de um texto escolhido da Bíblia. Ou seja, você escolhe um texto da Bíblia Sagrada e de dentro daquele texto você vai apresentar para os ouvintes aquilo que Deus te entregou para aquele momento. O segundo tipo de pregação ou de sermão é o sermão temático. É aquele que o pregador ele vai apresentar a mensagem a partir de um tema específico e desenvolver todo o sermão em torno daquele tema escolhido. Exemplo, eu poderia escolher o tema salvação e pregar todo o sermão falando sobre este assunto. O terceiro tipo de pregação ou sermão é expositivo. É aquele que você pode estar apresentando a mensagem, fazendo uma exposição de todo um capítulo ou de todo um livro da Bíblia. Exemplo, eu poderia usar o livro de Mateus, mostrando toda a biografia de Jesus dentro daquele livro. O quarto tipo de pregação ou sermão é o sermão biográfico. É aquele em que o pregador vai desenvolver sua mensagem a partir de um personagem escolhido da Bíblia. Por exemplo, eu poderia falar sobre Davi e pregar toda a mensagem focado em Davi. Agora que nós já entendemos sobre esses quatro tipos de pregação ou de sermão, eu quero que você fique com o esquema que vai aparecer para você aí na tela, porque nós iremos falar sobre a pregação temática ou sermão temático, que é uma das formas que eu faço as minhas pregações, e eu creio que você será muito edificado. Se ficar alguma dúvida, não esqueça, deixa aí nos comentários que eu vou me esforçar para estar te respondendo. Será um sermão simples, apenas para que você entenda melhor e venha, após este estudo, passar a montar o seu próprio sermão e já começar a pregar. Vamos supor que estou ouvindo um hino e de repentemente vem uma frase à minha mente, um tema que tenha a ver com 3 tipos de morte na Bíblia. Após termos o tema, precisamos de um texto bíblico para apoiar o tema, fazendo assim com que o meu sermão seja um sermão bíblico. Sendo assim, eu poderia usar Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, que traz-nos um direcionamento acerca de morte. Após o texto bíblico, vem as divisões do sermão, que nós também chamamos de tópicos. E no primeiro tópico eu poderia colocar morte física. E para a morte física eu poderia colocar o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. No segundo tópico eu poderia colocar a morte espiritual, usando o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1. E no terceiro tópico eu poderia colocar morte eterna, usando Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 14. Após os tópicos, passaríamos para o momento da conclusão, aonde é o fechamento da mensagem, aonde de maneira resumida passaremos tudo de maneira muito simples e objetiva, para que os ouvintes guardassem em seus corações aquilo que foi abordado durante a pregação. Agora chegou o momento de eu expor o meu sermão como se estivesse diante da igreja, para que você venha entender melhor como ficaria o meu sermão. Claro que farei isso de maneira muito simples, tão somente para que você venha entender melhor e já possa sair daqui fazendo o sermão e pregando a palavra de Deus usando o sermão temático.
A primeira coisa que faria era, claro, cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Logo em seguida, eu poderia ler o texto bíblico em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Após ler o texto, faria uma breve introdução. Poderia dizer para os irmãos que existe uma paga por conta do pecado, e esta paga é a morte. Poderia levar os irmãos para Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecou, mostrando-lhes que após o pecado veio 3 tipos de morte. Daí citaria o tema dizendo, e é exatamente sobre esses 3 tipos de morte que quero pregar agora. Então pularia para o primeiro ponto e falaria sobre a morte física, baseado em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mostraria à igreja que a morte física ela é constante no mundo atual e que todos os homens estão sujeitos a ela, a não ser aqueles que serão levados no arrebatamento da igreja. Logo após falar sobre morte física, pularia para o segundo tópico, onde falaria sobre morte espiritual. E a minha fala estaria fundamentado no texto bíblico de Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz: e vos vivificou estando mortos em transgressões e pecados. Ou seja, a Bíblia mostra que o pecado, as transgressões, ela leva o homem à morte espiritual. Por mais que o homem esteja vivo fisicamente, por conta do pecado está morto espiritualmente. Falaria sobre este assunto, discorrendo de alguns textos para que a igreja viesse a compreender de fato o que é morte espiritual e, claro, sempre mostrando para a igreja uma solução para esta morte. Logo depois, pularia para o terceiro tópico, onde falaria sobre morte eterna, baseado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que está escrito: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então aqui falaria para a igreja sobre a morte eterna e como escapar desta morte eterna. Após o terceiro ponto, passaríamos para o momento da conclusão, que é o fechamento da mensagem. Eu faria um resumo de toda a pregação para que ficasse gravado no coração dos ouvintes essas verdades acerca das 3 mortes que a Bíblia nos mostra, e mostraria para eles que Jesus é a única solução para a morte física, para a morte espiritual e para a morte eterna, porque ainda em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas também mostra que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E aí, o que você achou desse tipo de sermão, desse tipo de pregação? Deu para entender? Deu para memorizar, para guardar no teu coração? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para receber novos vídeos semelhantes a este e não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Se inscreveu? Então nos encontramos aqui no próximo vídeo, permitindo o Senhor.